E estamos iniciando a segunda aula do treinamento Excelmente Falando nível 1. Não se esqueça de pausar o vídeo, ir lá na descrição, fazer o download do arquivo e voltar para a aula. E o nosso primeiro conteúdo de hoje é modo de exibição. O que é isso? Dê uma olhadinha que a planilha se apresenta para a gente dessa forma aqui, ok? É o formato padrão. É o formato normal, o modo de exibição normal do Excel. Só que eu posso modificar isso daqui. Se vocês observarem, nesse modo, se eu precisar, por exemplo, imprimir a planilha, fica um pouco ruim, porque a gente não tem a delimitação da folha, igual a gente tem lá no Word, por exemplo. E aí eu já vi muita gente ir lá em arquivo, pedir para imprimir, para ficar vendo qual vai ser o formato da impressão, se precisa diminuir a planilha, se precisa esticar mais um pouquinho, enfim. Acaba indo lá para poder ter essa visualização, sendo que não precisa. Isso mesmo, não precisa ficar indo lá. Sabe por quê? Porque aqui embaixo nós temos esses 3 botõezinhos que representam os modos de exibição das planilhas dentro do Excel. Esse primeiro modo aqui, que está um pouquinho mais escuro, significa que ele está ativado e é o modo normal, que é o que a gente está vendo agora. Porém, do lado aqui, nós temos o modo de layout de página, ou seja, eu consigo visualizar a minha planilha como se ela estivesse dentro de uma folha mesmo de papel, igual acontece lá no Word. E nesse formato, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. A gente pode colocar as fórmulas, criar gráficos, fazer simulações, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser aqui. Então, eu posso vir aqui e vir diminuindo um pouquinho as minhas colunas para que eu consiga ter toda a minha planilha dentro de uma página só. Então, isso aqui é muito legal. Além disso, eu consigo colocar cabeçalho, né? Colocar informações aqui em cima, eu consigo colocar rodapé. Aqui embaixo eu tenho rodapé, então eu consigo colocar algumas informações a mais. Eu consigo controlar a margem, né, da minha planilha, eu consigo ajustar aqui em cima. Então, fica mais fácil de trabalhar no sentido de impressão. E o próximo modo de exibição é o último, que é de quebra de página. Ele permite que a gente visualize a planilha somente na área que realmente vai ser impresso, porque é a área que eu estou trabalhando. Se eu vier aqui, por exemplo, e nessa minha borda azul eu clicar e esticar para o lado, eu estou aumentando a minha área de impressão. O que significa isso? Que quando eu for imprimir, mesmo essa minha página 2 estando vazia, ele vai imprimir a segunda página. Quer ver só? Vou lá em arquivo, imprimir. Dá uma olhadinha, minha planilha está toda em uma página só, porque a gente acertou anteriormente, mas aqui embaixo eu tenho a página 1 de 2. Quando eu jogo para a página 2, não tem nada, mas ele vai imprimir. Por quê? Porque lá na parte da minha quebra de página, eu estiquei e defini que a página 2 também deve entrar na impressão. E aqui ainda tem mais uma situação. Vamos pensar, eu vou aqui esticar um pouquinho. Vamos pensar no seguinte, para entender melhor, essa é a minha área de impressão. Eu vou fazer uma escrita aqui embaixo. Vou colocar o meu nome e aqui em cima eu vou colocar o meu sobrenome, tá? Aqui tá dentro da área da impressão. Aliás, eu vou até colocar um pro lado de cá também. Então, nós temos para cá, nós temos aqui na 9 e na 14. Lembrando que o meu nome mesmo tá fora da área de impressão. Vou lá em arquivo, imprimir. Dei uma olhadinha que o meu sobrenome apareceu, mas o meu nome não, porque ele está fora daquela minha área de impressão. Se eu for para a página 2 agora, tem lá só o meu sobrenome, que eu deixei jogadinho lá para vocês poderem ver, tá? Então, ó, não tem. Se eu vier aqui na borda azul e arrastar para baixo, incluir o meu nome. Vou voltar lá em arquivo, imprimir e já está incluído de novo o meu nome. Então, se vocês quiserem trabalhar com uma área que vocês querem aí delimitar exatamente o que vai ser impresso ou não vai, vocês podem estar usando esse recurso de quebra de página. Ela também tem esse nome porque vocês têm a questão aqui no layout da página, tem a possibilidade de inserir quebras. Ou seja, até um determinado conteúdo vai ficar em uma página, dali para baixo vai ficar em outra página, tá? Então, eu consigo inserir essas quebras. Igual a gente faz no Word, a gente também tem essa possibilidade aqui no Excel, tá bom? Então, eu também consigo ajustar por aqui, que aí eu consigo ver nessa área de quebra de página quais são as quebras que eu tenho na minha planilha para fazer a impressão. E eu também consigo delimitar essa minha área de impressão. Vou apagar aqui o que eu coloquei. Eu vou ajustar aqui um pouquinho. Mas eu vou deixar nesse formato para vocês verem uma coisa.
Quando eu volto para o meu modo de exibição normal, se vocês observarem, vou aumentar aqui um pouquinho, nós temos aqui uma linha que está um pouco mais escura e nós temos uma linha tracejada. Essas marcações são referentes a quê? A tracejada é o limite da minha folha, da minha página, tá? Então, até aqui vai ficar dentro de uma página. O que eu fizer pro lado de lá vai ficar numa segunda página, certo? E essa parte mais escura que tá aqui, essa linha, ela é para mostrar a minha área de impressão. Então, se eu não quiser trabalhar com isso, eu quiser limpar essa minha área de impressão e eu quiser tirar esse tracejado, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em layout da página, vou em área de impressão e vou pedir para limpar a área de impressão. Então, aquela definição que eu fiz no outro modo de exibição vai sumir. Limpei. Agora, para tirar esse tracejado, se vocês observarem, eu vou diminuir aqui um pouquinho, ele apareceu vários, ó, para delimitar exatamente a minha página, inclusive na parte de baixo, tá? Ó. Então, eu tenho aqui várias páginas já demarcadas. Se eu quiser deixar desse jeito para trabalhar assim, ter uma visão melhor de espaço, beleza. Mas se eu não quiser isso e isso estiver me incomodando, eu vou em Arquivo, Opções, Avançado. Vou descer um pouquinho até eu encontrar essa opção aqui, ó. Opções de exibição desta planilha. E eu vou desmarcar, mostrar quebras de página. Feito isso, vou dar OK e sumiu. Se eu quiser voltar com as marcações, eu vou lá em Arquivo, Opções, Avançado e eu marco de novo aquela opção. Opções de exibição de planilha, mostrar quebras de página, OK, e vai voltar a exibir para mim. O que muita gente faz, que acha mais simples, é salva a planilha, fecha e abre de novo. Quando a gente abre, essas marcações, elas também somem, tá? Então, vocês podem utilizar isso também, se não quiser fazer todo esse caminho aí, ou não lembrar. Nós vamos agora ver sobre os comandos básicos do Excel. Os comandos são muito parecidos com o que a gente usa no Word e no PowerPoint. Mas eu vou passar para vocês algumas coisas um pouquinho diferentes que podem ter aqui dentro do Excel. E, lógico, os atalhos que a gente pode estar utilizando. Então, a primeira coisa que a gente tem é o novo, o botão novo. Para que isso? Para eu poder abrir um novo arquivo dentro do Excel. Estou falando de arquivo, pasta de trabalho, e não planilha que fica aqui embaixo, tá? Estou falando só do arquivo em si. Como que eu faço? Jeito mais simples. Ctrl O. Vai no teclado, pressiona Ctrl O. Pronto, já abriu uma planilha nova para vocês. Não tem nada de ficar lá em arquivo, novo, clica ali, enfim, não precisa. É só a gente fazer o uso do atalho Ctrl O. Agora, se eu for pelo arquivo, eu vou clicar Arquivo, Novo, vou clicar em Pasta de Trabalho em branco e ele vai abrir também um novo arquivo para mim. Eu acho um caminho mais longo, é mais fácil fazer o Ctrl O. Agora, vocês observaram que quando a gente clica em Novo, ele mostra para a gente algumas opções. Vou voltar lá, ó. Novo. Ele mostra pra gente aqui embaixo alguns modelos. Isso daqui são modelos que já tem prontos dentro do Excel e ele vai baixando na biblioteca dele online, tá bom? Então, eu tenho aqui algumas categorias, negócios, pessoal, planejadores, enfim. Só que não são só essas, eu tenho várias outras também. Se eu clicar aqui em pessoal, ele vai carregar para mim todas as planilhas relacionadas a pessoal. A gente tem acesso a todas essas planilhas aqui já prontinhas, é só fazer modificação. Vou voltar aqui, vou pegar uma aqui de orçamentos. Orçamento doméstico. Vou clicar para criar. E aí ele traz para mim a planilha. Eu tenho aqui uma visão geral, né, da minha situação. Tenho aqui o resumo do orçamento, tá? Que ele mostra para mim tudo que foi gasto, né, em cada uma das categorias. Eu tenho aqui as despesas mensais, que aí eu vou lançando, né, todas as minhas despesas em si, coloco a categoria, enfim, eu vou fazendo o preenchimento e ele vai me dando uma visão geral do meu orçamento aí em si, do meu controle de gastos. E tem aqui os dados adicionais, que é onde a gente monta as planilhas de acordo com aquilo que a gente realmente precisa. Então, isso aqui tá aqui prontinho, é só utilizar, tá? Então, vocês têm lá vários modelos, vocês podem pesquisar também, por exemplo, planejamento. Ó, já trouxe para mim tudo que é relacionado à parte de planejamento, de plano, de estruturação. Então, tem o planejador de projetos, esse daqui também é bem bacana, esse planejador aqui, que você consegue ir
tendo controle das suas tarefas em si, o que já começou, como é que está o andamento, enfim. É bem legal isso daqui para vocês poderem fazer um controle tipo Project, né? Então, vocês têm isso tudo pronto dentro do Excel, é só utilizar. Bom, deixa eu fechar aqui. E agora a gente vai para um outro comando, que é o comando abrir. Geralmente, a gente abre um arquivo dando 2 cliques no próprio arquivo e pronto, né? Ele já abre ali. Mas a gente também pode utilizar o Ctrl A, que ele vai abrir para a gente essa estrutura aqui, né? Essa tela, para que a gente possa encontrar o arquivo que a gente quer. Ou a gente pode simplesmente clicar em arquivo e pedir para abrir. Ele vai jogar na mesma tela. Lembrando o seguinte, aqui ele mostra para vocês os documentos recentes. E isso é uma coisa bem legal, porque às vezes a gente pode esquecer onde salvou o arquivo, ou esquecer o nome que colocou no arquivo. E se a gente utilizou tem pouco tempo, ele vai mostrar nessa lista aqui onde que está o arquivo. Tá? Inclusive, ele mostra aí embaixo, área de trabalho, kit planilhas Excel, enfim. Então, ele mostra para vocês exatamente o arquivo que foi utilizado, mas tem que ser recente, não pode ser uma coisa aí que já usou há muito tempo. E ele mostra aqui embaixo qual é o caminho em si. E um recurso bacana também que ele tem, nessas versões mais novas, é esse recuperar pastas de trabalho não salvas. Então, quando a gente clica aqui, se eu tiver alguma pasta que não foi salva e ele conseguiu recuperar, ele vai mostrar aqui para mim. Tem algumas pastas que eu trabalhei no dia anterior, que eu mexi e eu não salvei. E elas estão aqui para eu poder tentar recuperar esses arquivos, tá? Isso é uma opção bem legal que tem nessas versões mais novas do Excel. Nosso próximo comando agora é o salvar. Muita gente deixa para salvar depois que já montou alguma coisa, alguma estrutura na planilha ou no documento, no PowerPoint, enfim. Isso é uma coisa que eu não aconselho. Quando você já vai abrir o arquivo, que você já vai trabalhar com ele, já salva de uma vez. Já define um local e um nome. Assim facilita a você lembrar que você tem que salvar e aí você só aperta o atalho ali no teclado e pronto, já está salva a sua planilha. Não corre tanto risco de você perder. Tá? Porque às vezes a gente está no meio de um raciocínio ou a gente está no meio de um processo ali que a gente não quer parar, mas se o computador parar de funcionar, acabar uma luz, alguma coisa assim, a gente vai acabar perdendo tudo que a gente fez. E às vezes a gente fala assim, mas ainda vou ter que definir um nome, definir um lugar, depois eu faço. E esse depois a gente só vai postergando e acaba perdendo tudo, tá? Então, salva já de uma vez o arquivo antes de começar e aí depois fica mais fácil o processo de salvar as alterações. Então, como eu tenho um arquivo aqui totalmente vazio, né? Eu acabei de abrir, tá o nome dele aqui com pasta 1 Excel. Esse pasta 1, ele tá indicando pra gente que eu ainda não defini nome pro meu arquivo. Eu vou salvar. E aí, para eu salvar, eu tenho 3 opções. Esse primeiro momento, eu posso clicar no disquete aqui em cima. Eu posso clicar em arquivo, salvar ou salvar como, tá? Eu posso escolher uma dessas duas opções. E eu também tenho a opção no teclado de Ctrl B, tá bom? Então, eu tenho essas opções para poder salvar. Mas, Isadora, tem o salvar e o salvar como? Eu não tenho que usar o salvar como? Não necessariamente nesse primeiro momento. Por quê? Como eu ainda não salvei nada da planilha, independente se eu clicar para salvar ou salvar como, o Excel sempre vai me jogar para a opção salvar como. Porque eu preciso definir o nome e o local, tá bom? Então, qualquer um que eu utilizar aqui não vai fazer diferença. A gente vai cair para o mesmo lugar. Quando eu clico aqui em cima para salvar, ele vai mostrar para vocês essa caixinha aqui. Se eu clicar lá em cima para salvar como, ele vai mostrar essa tela para vocês, tá? Fica um pouquinho diferente. Ah, Isadora, então não posso utilizar o botão de salvar? Pode. Quando a gente clica aqui, ele mostra para vocês mais opções. Então, a gente clicando em mais opções, ele joga para aquela tela igualzinha do salvar como. Já está até marcado aqui, salvar como. Bom, vou especificar um local, então. Vou clicar em procurar e eu vou definir onde eu quero. Vou clicar em área de trabalho e vou salvar dentro da minha pastinha de kit de planilhas. Aula 2, vou colocar o nome aqui como teste 1, ok? Salvar. Pronto, já salvei. Dá uma olhadinha lá em cima que já mudou o nome, teste 01, que foi o que eu defini. Agora vamos colocar algumas coisas aqui. Excel, Isadora, enfim. Coloquei algumas informações, fiz alteração nesse meu arquivo. A partir do momento que eu faço uma alteração no arquivo, eu posso agora só salvar as alterações. Então, agora é só
salvar. Não posso usar neste momento a opção salvar como. Então, eu posso clicar no disquete, posso clicar em salvar aqui, ou eu posso usar o atalho Ctrl B. Pronto, já salvou. Então, vamos imaginar agora que eu queira salvar esse arquivo, mas eu preciso manter esse desse jeito, mas eu preciso criar um outro arquivo agora com essa mesma estrutura, com as mesmas coisas que eu montei, porém com o nome da Maria. O que eu vou fazer? Vou clicar para salvar como. Vou colocar agora como teste 2 e vou salvar. Venho agora e mudo para Maria. Também poderia primeiro mudar para Maria e depois pedir para salvar como. Não tem problema. O que eu não posso é mudar para Maria e pedir para salvar só. Aí eu vou apagar o meu nome e vai ficar com o nome da Maria no lugar, certo? Então agora eu coloquei o nome da Maria e vou salvar. Qual é a diferença? Vou clicar aqui em arquivo e vou pegar o teste 1. Estou pegando meus arquivos recentes. Teste 1. Teste 1, meu nome. Teste 2, o nome da Maria. Tá? Então, tem dois arquivos que eles têm praticamente a mesma estrutura, né, em si, porém tem uma célula com conteúdo diferente que eu preciso manter dessa forma. Então, eu utilizei o salvar como por isso, porque eu precisei colocar um outro nome e eu poderia, inclusive, definir um outro local para salvar esse meu arquivo. Tá bom? Então, essa é a diferença do salvar e do salvar como. Salvar vai apenas salvar as alterações. O salvar como é para definir um local e um nome para o meu arquivo. E aí eu posso até pegar um arquivo que já está pronto e dar um outro nome e um outro local para ele ser salvo. Tá ok? Por último, o nosso comando é o fechar. E aí no fechar a gente tem duas situações diferentes aqui no Excel. Vamos dar uma olhadinha. A básica é clicar aqui no X e a gente fecha. Ou a gente pode utilizar também o Alt F4, mas eu não vou clicar no Alt F4 agora. Eu também tenho a opção de ir em arquivo e fechar, mas dá muito trabalho, né? Mais fácil a gente ir lá no botãozinho aqui no X e fechar. Então, eu tenho essas três formas de fechar. Lá no Xzinho, pelo arquivo ou Alt F4. Eu tenho três arquivos abertos aqui, então eu vou fechar um usando Alt F4. Alt F4. Tem que ser Alt F4, não pode ser o Alt Grau, tá? Aquele Alt GR. Vim para minha outra planilha. Essa planilha que está aqui, eu também vou fechar usando o Alt F4. Eu quero deixar somente uma. Alt F4. Pronto. Cheguei na minha última planilha. Aqui, eu quero fechar esse arquivo, mas eu não quero fechar o programa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Ctrl W. Ctrl W, eu fechei o arquivo, mas eu não fechei o programa em si. Então, observem que está aberto aqui. Se eu ir lá em arquivo e pedir para abrir o teste 1 de novo, ele vai abrir o teste novamente, tá? Então, o Ctrl W é para isso. Eu fecho o arquivo, mas eu não fecho o programa. Se eu quiser fechar o programa todo, Alt F4, ele vai fechar todo o programa para mim e encerrar realmente o Excel. Agora nós vamos ver sobre como inserir dados na planilha. Parece ser uma coisa simples, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Nós estamos aqui com o Excel aberto, né, mas sem nenhum arquivo. Vou pressionar o Ctrl O, ele vai abrir um novo para mim. E aí eu vou aumentar aqui embaixo a minha visualização. Então, eu vou clicar no sinalzinho de mais e eu consigo aumentar aqui o zoom da minha tela, tá? Para ficar mais fácil. Vou colocar aqui uma informação qualquer. Quando eu quero colocar uma informação no Excel, basta eu clicar em qualquer uma das minhas células, que são esses retângulos, e começar a digitar. Ó, prontinho, já funcionou. Agora vamos pensar no seguinte, terminei de digitar. Como é que eu saio daqui? Possibilidades. Eu posso dar Enter, que ele vai jogar para baixo. Eu posso apertar o Tab no teclado, que ele vai jogar para o lado, ok? Ou eu posso simplesmente clicar do lado, que ele vai sair. Particularmente, eu acho que o Enter é mais fácil. Ah, Isadora, mas eu, quando estou escrevendo, eu pego aquelas setas de direção do teclado, né, que tem para baixo, para cima, para direita, para esquerda, eu uso aquelas setas. Posso usar? Então, pode. Porém,
quando vocês estiverem digitando textos e números. Se vocês estiverem trabalhando com fórmula, vocês não vão poder usar. Então, eu aconselho não se acostumarem com isso. Usa o Enter ou usa o Tab, tá? Fica melhor para vocês. Vocês também podem estar utilizando, depois que terminar de escrever, podem estar clicando nessa setinha aqui em cima, nesse botãozinho de confirmar, né? Que está inserindo ali. Clica, que ele também insere a informação dentro da célula. Então, ela tira o cursor daqui da célula. Vocês viram que tinha um cursor piscando? Quando eu clico aqui em cima, ele tira, tá? Quando o cursor está piscando ali dentro, a gente fala que é uma célula ativa, né? A célula que a gente está utilizando naquele exato momento. Agora, a gente está com célula selecionada. Estou selecionada. Clico, eu seleciono. Aí, vamos para a seguinte situação. Eu quero escrever uma outra palavra agora. Não se assustem que eu vou escrever errado. Casa. Opa, mas eu escrevi casa com Z e casa é com S. Eu preciso fazer correção. Se eu só clicar aqui em cima e eu escrever o S, ele vai apagar a palavra casa. E não é isso que eu quero. Eu quero somente corrigir. Para corrigir, eu vou dar 2 cliques para poder ativar o cursor de novo lá dentro. E aí, agora, eu posso apagar e colocar o S, tá? Uma outra forma que eu tenho para fazer essa minha correção. Ao invés de eu usar o mouse para dar 2 cliques aqui dentro, eu posso pressionar a tecla F2 no teclado. F2 também ativa o cursor lá dentro e aí eu posso ir navegando até com a setinha de direção, posso navegando aqui dentro para fazer a correção, tá? Ou vai com o mouse e clica. Outra forma que eu tenho também de fazer a correção. Lembra que eu expliquei para vocês na primeira aula que nós temos a barra de fórmula? Que aqui em cima mostra pra gente o que eu escrevi na célula, e no caso, se tiver fórmula, na célula mostra o resultado, mas aqui em cima mostra a fórmula em si. Se vocês observarem, aqui eu também posso escrever, ó, posso ativar o cursor aqui em cima. Então, eu posso apagar o Z e colocar o S. Todas essas são possibilidades para vocês corrigirem um conteúdo da célula. Qual eu vou usar? Que vocês acharem melhor. Como eu já estou trabalhando na área da planilha, eu acho mais fácil vir aqui, dar 2 cliques e fazer a correção, tá? Posso já colocar perto de onde eu quero, ó. Quando eu dou 2 cliques, posicionando onde eu quero, ele já fica lá. Então, eu acho isso mais simples. Porém, vocês vão ver o que vocês preferem, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte. Escrevi a palavra casa e fique na dúvida. Não era casa com S, era casa com Z. Exemplo. Tá? Eu quero fazer uma modificação aqui dentro. Eu vou dar 2 cliques, vou lá mudar para o Z de novo. E aí eu penso, não é isso. É com S mesmo. Eu quero cancelar o que eu acabei de fazer. É só apertar o ESC no teclado. Ou eu posso vir aqui também e clicar no X, que ele vai cancelar essa alteração que eu acabei de fazer. Então, apertando o ESC, ele volta e já resolveu o problema. Então, sempre que vocês estiverem escrevendo alguma coisa e vocês não querem mais, às vezes acontece com fórmula, a gente começa a modificar a fórmula e a gente percebe que está errado, não quero mais aquela alteração que eu fiz. Aperto o ESC, que ele volta para o que estava antes. Ou às vezes acontece a gente clicar errado em uma célula e a gente começa a escrever por cima de um conteúdo que não era para ser apagado. Então a gente aperta o ESC, não apertem um Enter. Enter vai confirmar a alteração que vocês fizeram. Eles vão ter que desfazer depois. Agora, se eu quiser excluir um conteúdo, apagar um conteúdo, eu posso simplesmente selecionar a célula, né, clicando em cima dela. Eu aperto o Delete no teclado, que vai apagar. Ou também posso apertar o Backspace, que a gente também usa para apagar, tá? Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se eu tiver várias células para serem deletadas, para serem excluídas ao mesmo tempo, eu preciso selecionar e utilizar o Delete. Se eu usar o Backspace, ó, ele vai apagar só a primeira. A de baixo não foi apagada. Agora, se eu selecionar as duas e apertar o Delete, prontinho, as duas foram apagadas, tá bom? Muito cuidado aí com isso, para vocês não ficarem tentando aí apagar e não conseguir. Agora, a gente precisa ter alguns cuidados na hora de inserir números. Quando a gente vai inserindo vários números, ó, coloquei um número grande, do Enter, ele muda para número hexadecimal. E aí eu não quero esse número hexadecimal. Então, eu clico aqui em cima, venho aqui na guia, que a gente vai estudar melhor, vou colocar para número. Então, ele manteve meu número inteiro. Deixa eu tirar a casa decimal aqui. Isso tudo vocês vão aprender depois, tá? Agora, eu vou diminuir essa minha coluna e vocês vão ver o que vai acontecer, ó.
Opa, virou um monte de tralha. Tá errado? Não, não tá errado. Ele está mostrando para a gente que o conteúdo que nós temos, ele é maior do que a largura da minha coluna. Então, esse número todo que eu coloquei aqui dentro não cabe nesse espaço. Eu preciso aumentar a largura da minha coluna. Para eu aumentar é muito simples. Eu venho aqui em cima da linha, observem que o meu mouse, a setinha mudou, ó. Agora tem uma setinha com duas pontas. Eu dou 2 cliques aqui em cima. 2 cliques, pronto. Ele voltou a exibir meu número porque ele alargou a minha coluna, tá? Com relação a texto, isso não acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou colocar meu nome e sobrenome aqui. Dá uma olhada que ele avançou, certo? Se eu vier aqui modificar, ó, ele vai continuar sendo exibido ali sem problema nenhum. Agora, se eu vier aqui na próxima célula e colocar Excel, dê uma olhadinha que meu nome foi cortado, mas ele não mostrou aquele monte de tralha, tá? Aquilo é só para número, para te dar um alerta de que tem número sendo cortado. Isso é muito importante no Excel, porque quando a gente pega um relatório e um texto está cortado, você consegue perceber ali que o texto está cortado. Mas se você pega um número, já fica mais difícil, tá? Como é que você vai saber que foi cortado um número? Você não sabe exatamente qual o número que a pessoa quis dizer ali. Então, o Excel ele te dá esse alerta, por isso que ele transforma tudo em tralha. Guardem na cabeça de vocês. Quando vocês verem esse monte de tralha, é porque o número não coube dentro da célula, a largura é pequena, ou também tem uma outra situação, hora negativa. A hora negativa no Excel ele também faz isso, ele mostra um monte de tralha, tem alguma coisa errada ali. Agora, no caso do texto, eu não tenho isso, ele simplesmente corta. Para eu corrigir isso daqui, é igual com os números. Eu venho aqui em cima e dou 2 cliques. Ele vai fazer o autoajuste. O que é o autoajuste? Ele vai esticar, ele vai alargar a minha coluna de acordo com o conteúdo que eu tenho lá dentro. De acordo com o maior conteúdo que eu tiver lá dentro. Tá? Então, se eu tiver mais coisas para baixo, ele vai se readequar de acordo com o maior conteúdo que eu tiver. Se eu quiser fazer o autoajuste em várias colunas ao mesmo tempo, eu posso vir aqui em cima, clicar nesse triângulo que eu tenho aqui, e eu escolho qualquer uma das minhas linhas aqui, das minhas separações, e dou 2 cliques em cima. Ele vai aplicar o autoajuste para todo mundo. Vocês viram que ele já aplicou aqui para a coluna do Excel, tá? As outras, como não tem conteúdo nenhum, ele não vai mexer. Mas esse é um caminho bem rápido para a gente fazer autoajuste em todas as minhas colunas. E também se aplica para a linha. Eu posso vir aqui e dar 2 cliques, que ele vai fazer o autoajuste para a linha, se tiver alguma aí fora de posição. Agora, um recurso muito legal que o Excel tem, que eu gosto muito, é do auto-preenchimento. O que seria isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, número 1, e eu clicar de novo em cima do número 1, eu consigo fazer com que ele crie para mim uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Ele vai incrementando. Como que a gente faz? Vocês podem observar que eu tenho um quadradinho aqui que a gente chama de alça de preenchimento. Guardem esse nome que a gente vai usar bastante. Então, se eu digitar o número 1, vir na minha alça de preenchimento, vocês vão ver que ele vai mostrar um sinalzinho de mais. Ó. Se eu clicar e arrastar para baixo, olha o que ele vai fazer. Não vai replicar ainda, tá? Ó. Vai repetir o 1 direto. E olha que aqui perto ele está mostrando para a gente o número 1, ó. Repetiu direto. Mas como que eu faço para ele incrementando os números para mim? Bom, eu vou segurar o Ctrl no teclado e observe que agora ficou um sinalzinho de mais perto do mais. Então, eu vou clicar agora na alça de preenchimento e vou arrastar para baixo. Olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Incrementou. Então, não preciso ficar fazendo um por um. É só eu clicar e arrastar. Mas eu preciso começar no número 1? Não. Se eu começar aqui no número 12, por exemplo. Seguro o Ctrl, vou na alça de preenchimento e arrasto para baixo. Ele vai continuar completando a numeração para mim. Bem simples. Qual outro caminho que eu tenho para auto-preenchimento? Eu posso colocar o número 1, 2, selecionar os dois. Selecionar é clicar no meio da célula, ficar segurando o mouse e arrastar para baixo. Ele vai selecionar as duas. Apesar da primeira não estar mostrando, mas ela está selecionada. Olhem a borda em volta, ó, tem um verdinho que pega toda a área das duas células. Agora,
eu não preciso segurar o Ctrl. Eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar para baixo. Ele já completou tudo para mim. Por que eu não preciso segurar o Ctrl aqui? A partir do momento que eu seleciono as duas, eu estou indicando para ele que eu tenho uma sequência a ser seguida. Então, ele entende isso e complementa tudo para mim. Isso significa que, se eu fizer uma sequência, por exemplo, de 5 em 5, selecionei os dois, vou arrastar para baixo, ó, fez a sequência para mim. Eu posso fazer a sequência também para o lado. Vou colocar aqui, ó, 3 e 6. Vou selecionar os dois, vou arrastar para o lado agora pela alça de preenchimento. Fez o complemento para mim, tá? Então, eu consigo estabelecer para ele uma sequência e ele segue, ele complementa essa sequência para mim. Agora, vamos pensar no seguinte. Eu quero fazer os meses do ano. Posso colocar aqui janeiro e eu posso fazer manualmente, né? Fevereiro, março, abril, enfim. A gente clica na alça de preenchimento e arrasta para o lado ou arrasta para baixo. Ele vai fazer esse complemento para mim de todos os meses. E ele também tem uma coisa bem legal, que é da gente usar a forma abreviada. Então, eu posso colocar só as 3 primeiras letras. Pode ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo, só a primeira maiúscula. O importante é, do jeito que vocês escreverem a primeira palavra, ele vai repetir exatamente igual para as demais. Então, aqui eu fiz tudo maiúsculo, né, as 3 primeiras. Vou arrastar, pronto, ele já vai completar para mim também, dessa forma que eu escrevi. Esses são os 2 formatos para meses que ele trabalha. Se eu tentar colocar, por exemplo, 4 letras, ele não vai entender. Isso daqui é uma estrutura pronta que ele tem. Vamos ver agora os dias da semana. Eu posso colocar segunda-feira. Cuidado que é segunda-feira com o hífen. Ah, eu quero colocar só segunda. Não vai funcionar. Tem que ser segunda-feira. Vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar para baixo. Já completou todos os dias da semana para mim. Forma abreviada, as 3 primeiras letras. Segue. Ó, tô fazendo um jeitinho diferente agora. Vou arrastar para baixo. Já completou para mim com a primeira letra em maiúscula e as outras minúsculas. Então, isso é bem simples. Aí vem a pergunta, mas Isadora, se eu quisesse fazer uma lista com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, como que eu faria isso, já que ele não tem essa estrutura pronta? Nós podemos criar a nossa própria lista. Como? Nós vamos clicar em Arquivo, Opções, Avançado, e nós vamos arrastar até encontrar o botão Editar Listas Personalizadas. Aqui, ó. Clica e nós vamos criar a nossa própria lista. Então, eu vou colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou clicar para adicionar. Eu tenho que clicar para adicionar porque essa minha lista tem que aparecer do lado de cá. E agora eu vou clicar em OK. Só uma coisinha, se vocês observarem, ó, as listas que nós criamos agora há pouco, elas estão aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, abreviada, o domingo, né, segunda, terça, da forma mais completa, a mesma coisa para os meses. Essa aqui de baixo foi uma que eu já tinha criado aqui no meu Excel, tá bom? Então, agora eu vou clicar em OK, vou clicar em OK de novo e eu vou começar a escrever do jeito que eu quero. Segunda, vou arrastar pro lado, tá? Terça, quarta, quinta, sexta, pronto, já criou para mim. Muito simples, muito fácil. Então, se é uma coisa que vocês utilizam bastante, tem uma sequência, às vezes é nome de funcionários, ou às vezes listagem de produtos, que vocês têm que sempre ficar ali reescrevendo, monta uma lista. Quando vocês escreverem a primeira palavra, clicar na alça de preenchimento e arrastar, ele já vai completar tudo para vocês, tá bom? Vamos imaginar aqui que vocês criaram a lista em si e vocês querem, na verdade, replicar só segunda-feira. Para fazer isso, vocês vão ter que segurar o Ctrl agora, tá? Então, segura o Ctrl, clica na alça de preenchimento e arrasta. Aí ele vai repetir. Então, sempre tenha em mente o seguinte, quando eu tenho um número, tá ali um número sozinho, eu seguro o Ctrl e arrasto e ele vai incrementando.
Se eu tiver com alguma sequência já pré-definida e eu não quiser que essa sequência seja estabelecida, aí eu já uso o CTRL para travar essa sequência. Uma coisa também que é legal mostrar para vocês é data. Vamos colocar aqui que eu quero fazer uma sequência de data. 01/2, já jogou para mim 1º de fevereiro. Eu quero arrastar isso daqui para incrementando os outros dias. Eu vou arrastando, ele automaticamente entende, não estou segurando CTRL. Ele entende que eu preciso ir incrementando as minhas datas. Se eu quiser fazer sequência, 01/2, 15/2. Se eu arrastar, posso arrastar para o lado também, não tem problema. Se eu arrastar, ele já vai fazendo a sequência para mim de 15 em 15 dias. Então, essas coisas que eu consigo fazer uma sequência em si, eu posso ali fazer a escrita na primeira e numa segunda célula, selecionar e arrastar, que ele vai entender a sequência, vai fazer para mim. Eu também posso arrastar para cima, tá? Se eu colocar para cima, deixa eu mostrar para vocês como que ele funciona. Vou colocar aqui dia 5. Vou selecionar os dois e vou arrastar para cima. Ó, ele fez a sequência para mim, só que agora ele fez a sequência para cima. Quando eu tenho números, igual a gente tinha feito antes, 1, 2. Se eu quiser fazer a parte negativa, observe que eu fiz a sequência positiva para baixo. Se eu clicar aqui e jogar para cima agora, ele vai fazer a sequência negativa para mim. Se eu colocar o número 1 aqui e o 3 para cá, ó, aumentou para cá. Mas na hora que eu selecionar esses dois, que eu estou indicando para ele que tem aqui uma sequência que está decrescendo, eu jogo, ele já vai fazer números menores para mim. Aqui para baixo, ele já vai fazer números maiores. Quase foi um plano cartesiano aqui, né? Mas é assim que ele funciona, tá bom? Se ele vê que não tem uma sequência muito definida, ele começa a criar médias. Então, se vocês quiserem, podem fazer um teste aí também. É isso, pessoal. Quem tiver com kit de planilhas aí, pode pegar o kit para poder praticar a aula 2. Se você ainda não tem e você quiser adquirir, vai lá no meu site, adorarodrigues.com.br/loja. Adquira o kit de planilhas para esse curso, né? O Excelmente Falando nível 1. Se você quiser também, lá tem um e-book, que pode servir de base para os conteúdos que eu estou passando. E é isso. Até a próxima aula.